Boa noite, irmãos. Mais um vídeo aqui. Que Deus abençoe a todos e vamos para a palavra. A palavra de hoje, irmãos, está em Mateus 4, capítulo 4, que fala assim: Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, a fim de ser tentado pelo diabo. Jejuou 40 dias e 40 noites, e depois sentiu fome. Então se aproximou dele o tentador, e disse-lhe: Se és filho de Deus, ordena que essas pedras se tornem pão. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: O ser humano não vive só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo, e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que teu pé não tropece em nenhuma pedra. Jesus lhe respondeu: Me perdoe, irmãos, que a luz está desfocando um pouco. Se és filho de Deus, atira-te para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que teus pés não tropeces em nenhuma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tente o Senhor seu Deus. De novo o diabo levou Jesus a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a grandiosidade deles. Disse-lhes: Tudo isso eu lhe darei, se de joelhos me adorares. Então Jesus lhe disse: Vá embora, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor seu Deus e somente a ele preste culto. Por fim o diabo o deixou, e eis que os anjos se aproximaram e se puseram a servir. Glória a Deus, só até aqui, irmãos. Irmãos, essa palavra nos mostra que quando a gente está no deserto, o deserto sempre é um lugar de preparação, um lugar de passagem, né? Não é um lugar de identificar, de morada, é um lugar de passagem. E aqui, se vocês abrirem a sua Bíblia, Jesus ele passou pelo deserto antes de começar o seu ministério, ou seja, a sua pregação, começar a fazer as coisas que Deus queria para ele, entendeu? Então, tipo assim, toda vez, isso reflete muito na nossa vida. Toda vez que a gente passa por um deserto na nossa vida, muita provação, Deus também fala com a gente que a gente está no deserto. É sempre uma preparação para algo maior. Jesus foi preparado para o ministério dele. O ministério dele foi o maior que já existiu, né? Ele foi o Cordeiro de Deus de verdade, o Salvador, o verdadeiro, o glória. Entendeu? Então, irmãos, o deserto dele ele passou antes de começar o ministério. E nessa época o inimigo tentou ele muito. Falou com ele no primeiro ponto aqui: Se és filho de Deus, ordene que essas pedras se tornem pão. O inimigo, como ele é astuto, já imaginou, ele tá com fome, vou falar com eles, já que você é filho de Deus, então transforma essas pedras em pão. E ele pegou e falou assim: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele já usou a palavra para rebater uma coisa. Quando a gente está no deserto, irmão, o inimigo tenta a gente muito. Por quê? Porque ele sabe que a gente está vulnerável. Ele sabe que a gente está passando por dificuldades. E aí ele tenta o máximo usar das coisas para a gente desistir. Para ir para o caminho mais fácil. Mas o que a gente deve fazer? A gente deve fazer que nem Jesus. Usar a palavra contra ele. E a gente vence ele. E aí ele depois fala de novo. Ele usa o outro. Ele leva Jesus até o ponto mais alto do templo, né? E diz: Se é filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: Ele dará ordem aos teu respeito. Ele dará ordem aos anjos ao teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que teus pés não tropecem em nenhuma pedra. Aí o inimigo usa a palavra contra Jesus.
Só que aí Jesus usa também e fala, também está escrito, não tente o Senhor seu Deus. Glórias a Deus, Senhor, graças a Deus, usou ainda assim contra ele. E de novo o inimigo tenta contra ele, né? Levou a um monte muito alto e falou assim, ó, se você me adorar, eu vou te dar todos esses reinos aqui. Aí Jesus pega e fala assim com ele, vai embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e somente a ele preste culto. Glórias a Deus, aleluia. Isso aqui mostra, irmãos, que toda vez que a gente está próximo para conseguir algo, para chegar na promessa, para sair da terra do deserto, para a terra da promessa, como o povo de Israel passou, sempre o inimigo nos tenta, sempre aparecem empecilhos, sempre aparecem obstáculos, sempre o inimigo vai falar aqui, ó, pra gente desistir, porque ele não quer que a gente viva o propósito que Deus preparou para nós. Tá aqui, ó, na palavra. Então, irmãos, essa palavra é para quem está passando pelo deserto, como eu também. Irmãos, creiam no Senhor, sejam firmes neles, sejam firmes aqui na palavra, porque é com ela que a gente vence o inimigo, na oração, no jejum, e continue firme no Senhor, mesmo com as dificuldades. O Senhor te dá força para você pedir, fala, Senhor, hoje eu estou fraco, hoje eu estou com... Pai, hoje eu estou fraco, não estou conseguindo. Clame Ele, que ele virá. Quantas vezes que eu já clamei ao Senhor e Ele veio até mim. Entendeu, irmãos? Então, toda vez que tiver, quando você estiver no deserto ou em qualquer dificuldade na sua vida, qualquer tempestade, clame ao Senhor, faça um jejum, leia a palavra e vença o inimigo com isso aqui. Essa é a palavra, irmãos. O vídeo ficou um pouquinho grande, mas essa é a palavra de hoje. Que Deus abençoe todos vocês, todos que estiverem passando pelo deserto. Persistam no Senhor. Vai valer a pena, você vai ver. Persistam nele, mesmo quando você não estiver vendo, não estiver entendendo. Creia no Senhor. Ele tem o melhor para você. Se Ele te chamou nesse deserto, é porque Ele tem um melhor para você, Ele tem um propósito melhor para você. Ele já está vendo lá na frente, irmãos. Nossa visão ela é limitada, mas a de Deus não. Ele está vendo lá na frente. Então persista, creia, lute. O inimigo não vencerá você. O inimigo tenta te tirar do foco. Mas se você crê em Deus e persistir, você já venceu. E você já está na terra prometida. Se você continuar no processo, tá? E não desistir. O importante é não desistir. Crer no Senhor e continuar nele. Essa é a palavra de hoje. Fiquem com Deus e boa noite. Por favor, esqueci de falar também. Se inscreva no canal, deixa um like. Comenta um amém, um versículo que vocês quiserem, para que o YouTube indique o vídeo para mais pessoas, espalhe para mais pessoas. Fiquem com Deus e boa noite. Deus abençoe.